Lá, sabe, todo mundo busca a perfeição, né? Aquele caminho de felicidade plena. Mas e quando a nossa própria fraqueza nos impede de seguir o rumo que a gente sabe que é o certo? Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que vai da lei até o amor, para descobrir de onde vem a força para viver o mandamento mais radical de todos. Pois é, essa é a grande pergunta que move todo mundo. Onde é que está a felicidade de verdade? Ao longo da história, uma resposta foi sendo desenhada, um caminho bem específico que começa num lugar que talvez seja surpreendente: na lei. Então, para a gente começar a entender isso, vamos voltar lá atrás na sabedoria do Antigo Testamento. Nos Salmos, que são como o coração da Bíblia em oração, a gente já encontra uma pista muito forte sobre essa fonte de alegria que dura. Olha só, a resposta do salmista é bem direta. A felicidade verdadeira, a bem-aventurança, não está em riqueza, não está em prazer que passa rápido, está em algo muito mais profundo, em alinhar a própria vida com a lei de Deus e andar num caminho reto. E aqui está o ponto-chave. Não estamos falando de obedecer a regras por obedecer com medo. O que se pede é uma atitude interior, sabe? Uma busca sincera que nasce do amor, uma busca feita de todo o coração. Só que aí a gente encontra um dilema, um conflito que, sejamos sinceros, todo mundo conhece muito bem. Existe um buraco, um abismo entre saber o que é certo e conseguir fazer o que é certo. Um problema que a lei sozinha não consegue resolver. Essa imagem fala muito porque ela é um espelho da nossa própria experiência, não é? De um lado, a luz, o ideal da lei, saber o que é bom. Do outro, as correntes da nossa fraqueza, que prendem, que puxam para trás. É aquela luta de querer fazer o bem, mas simplesmente se sentir incapaz de conseguir. Essa súplica tão humilde do salmista é exatamente isso, o reconhecimento de que só a força humana não dá conta. É um grito por ajuda, um pedido por algo que venha de fora para nos fortalecer. E essa ajuda tem um nome: é a graça. E é justamente como resposta a esse clamor antigo por ajuda que a história dá uma virada espetacular. A gente chega então na proclamação da graça, a grande resposta da nova aliança. Com esse anúncio tão forte, o apóstolo Paulo diz que o tempo de espera acabou. Aquela força divina que faltava para quebrar as correntes chegou com Cristo. E agora, o que antes parecia impossível se torna possível. Mas afinal, o que é essa graça? Não é mais uma regra, é um presente. É o próprio amor de Deus que é derramado nos nossos corações. É uma força que nos capacita a cumprir a lei não mais por medo de castigo, como um escravo, mas com a liberdade e a alegria de quem se sabe filho. E fortalecidos por essa graça, a gente chega agora no topo dessa escalada espiritual, no ensinamento mais desafiador, mais radical e mais único da fé cristã. Esse é o mandamento que vira o jogo completamente. A justiça antiga falava em olho por olho, ou no máximo, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Cristo nos chama uma justiça infinitamente maior, um amor que não se limita aos amigos, um amor que não tem fronteiras. Tá, mas como é que se faz isso na prática? A sabedoria cristã nos dá uma chave para entender: odiar o pecado, mas amar o pecador. A verdadeira caridade, esse amor ágape, não é passar a mão na cabeça do mal. Pelo contrário, ela combate a injustiça, o vício, mas com um objetivo: libertar a pessoa que está presa naquilo. É como destruir a doença para conseguir salvar o doente. Ok, mas por quê? Por que amar de um jeito tão radical assim? Qual é o objetivo final de tudo isso? A resposta nos leva para o horizonte da nossa vocação. A razão que Jesus dá é ao mesmo tempo simples e, nossa, muito profunda. Para sermos de fato filhos de Deus, a gente precisa agir como Ele age. A nossa vocação é ser um reflexo desse amor misericordioso dele no mundo, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Esse processo é como um treino para o coração. Primeiro a gente observa. Deus não escolhe para quem vai mandar sol ou chuva. Ele dá para os maus e para os bons. Segundo, a gente imita. Somos chamados a praticar essa mesma paciência e misericórdia com todo mundo. E o resultado? Terceiro, o coração se dilata. A cada ato de amor, nossa capacidade de amar se expande, até poder abraçar a todos, sem excluir ninguém. Então, o ponto crucial que a gente precisa entender é este. A perfeição não é um fardo impossível, um estado que a gente alcança e pronto. Não. É um horizonte, um processo contínuo de crescimento no amor, um crescimento que é impulsionado pela graça de Deus. E assim, a nossa jornada se completa.
A gente viu que a busca pela felicidade nos leva a uma lei que, sozinhos, não conseguimos cumprir. Vimos o clamor por ajuda e a resposta na graça que nos fortalece. E essa força nos aponta para o desafio final que fica como reflexão. Com essa graça, é possível amar com o coração do próprio Deus? Essa é a meta e o sentido de todo o caminho da perfeição.